pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente, ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. 45. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra ao meio-dia. Do meio-dia às 3 da tarde daquele dia, assim que é. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com forte voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe de beber. 2 Coríntios capítulo número 5, nos versos 18 e 19, a Bíblia diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos otorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da reconciliação. Amém. O tema da minha mensagem para esta tarde é a morte que nos trouxe de volta à vida. É interessante que neste dia alguns lamentam, outros pelo menos decidem viver uma vida santa, já que trata-se de uma Semana Santa. Mas é importante que nós coloquemos na nossa mente de que a santidade deve ser o estilo de vida que nós levamos no nosso dia a dia e não simplesmente na Semana Santa. Mas antes de tudo, eu quero honrar a presença do Espírito Santo neste lugar, porque Ele é a razão pela qual nós estamos neste lugar. Ele é a pessoa que nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente. E por causa disso, eu gostava de convidar a igreja a dar uma forte salva de palmas a Deus. Eu quero também tomar a ocasião de agradecer a Deus pela liderança da casa que nos concede a oportunidade de podermos ministrar a palavra neste lugar. Trata-se de um desafio que, desde que me conheço como gente, até então, continua sendo um dos desafios mais difíceis de enfrentar. Indo à palavra do Senhor, nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no seu capítulo de número 27, onde o texto narra-nos a respeito da crucificação de Jesus. É importante que nós notemos que Mateus ele traz diversos detalhes relacionados à morte de Jesus, essa morte que literalmente nos trouxe vida ou nos deu a oportunidade de escaparmos da condenação do inferno. Mas eu gostava de destacar, pelo menos nesta tarde, alguns aspectos que nós conseguimos notar quando nós prestamos atenção à nossa vida, assim como à vida de Jesus. Os primeiros dois aspectos que eu gostaria de referenciar aqui são a condição humana versus a vontade de Deus. Quando voltamos um pouco para o Jardim do Éden, nós entendemos algo muito profundo, algo muito extraordinário. Nós entendemos, em primeira instância, a razão pela qual Deus criou o homem. A Bíblia nos mostra que Deus cria o homem para ter um relacionamento com ele. E o primeiro estado do homem no Jardim do Éden era o estado da inocência. O homem não era considerado santo, mas sim era considerado inocente. Ele não tinha conhecimento do bem e do mal. Ele vivia naquilo que chamamos de dispensação da inocência. Mas a Bíblia nos fala no livro do próprio Gênesis que o homem ele chegou a pecar contra Deus, desobedecendo uma ordem
dada por Deus, uma ordem super clara e simples. Deus disse ao homem que ele podia comer de toda a árvore que estava no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no centro do jardim. E o homem chega a comer dessa árvore. E a sua condição torna-se outra. Ele sai da dispensação da inocência e torna-se um ser culpado. E esta passa a ser a condição do homem desde o pecado de Adão até então. Todos nós que nascemos depois de Adão, nascemos debaixo desta condição. Mas entendemos que apesar do homem ter se colocado numa condição não favorável para ele mesmo, Deus sempre continuou com a mesma vontade que sempre teve desde o momento em que ele teve a ideia de criar o homem, que é de se relacionar com o homem. Essa é a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para si, a vontade de Deus para toda a humanidade. A outra coisa que eu gostava de destacar antes de seguir adiante é a tentativa humana de se achegar a Deus versus a justiça de Deus. Porque se nós formos a prestar atenção no mundo em que vivemos, iremos descobrir que existem diversas religiões. A definição da religião é tentativa humana de se achegar a Deus. O homem busca por esforço próprio, mérito próprio, achegar-se a Deus. Mas é impossível que esse objetivo seja alcançado porque o homem é pecador. Ele precisa de alguém que possa ajudá-lo a escapar dessa condição de pecador. É daí que, quando nós lemos a Bíblia desde Gênesis, então, principalmente quando chegamos ao livro de Êxodo, nós encontramos Deus buscando criar meios para trazer o homem de volta a si. A primeira estratégia desenhada por Deus para trazer o homem de volta a si foi trazer a lei. Gosto de dizer de que a lei é exatamente o meio que nos qualifica a vivermos em conformidade à vontade de Deus. Olhando para a lei, nós podemos identificar como Deus quer que a gente proceda, como Deus quer que a gente ande. É através da lei que nós entendemos qual é exatamente a perspectiva de Deus para aquilo que deve ser a nossa vida. Então, Deus estabelece os 10 mandamentos. E nós, quando olhamos para os 10 mandamentos, entendemos que havia uma condição estabelecida nos mesmos 10 mandamentos, que a condição era de que o homem devia cumprir os 10 mandamentos para que fosse achado justo diante de Deus. Se ele cumprisse somente 9 e fracassasse num, todo o esforço empreendido no cumprimento dos 9 mandamentos era multiplicado por 0. Logo, quando nós olhamos desde o homem que trouxe a lei, Moisés, até João Batista, nós conseguimos perceber de que nenhum dos homens conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. Logo, chegamos a uma conclusão óbvia de que o homem não pode, de modo nenhum, chegar-se a Deus por si próprio. Ele precisa de alguém. É por essa razão que, voltando um pouco ainda para a própria lei, nós encontramos um meio alternativo estabelecido por Deus para que o homem pudesse escapar dos seus pecados, que é exatamente através do sacrifício de um animal sem pecado, de um animal sem defeito. Uma coisa que nós conseguimos ver quando olhamos para as escrituras sagradas é que toda vez que um animal fosse morto, ele era morto para que o pecado do homem fosse coberto. Daí que Davi, no livro dos Salmos, ele chega a dizer: bem-aventurado é o homem cujas suas transgressões estão cobertas, ou que Deus não imputa as suas transgressões. Então, conseguimos olhar a trajetória da humanidade dentro dessas linhas, dentro das linhas em que o homem encontra-se numa condição de queda, mas, do outro lado, nós encontramos Deus tendo uma vontade de se relacionar com este homem. Entendemos ainda de que o homem, mesmo estando na condição de queda, ele busca achegar-se, busca achegar-se a Deus usando todos os meios possíveis, mas isso chega a não acontecer por causa da justiça de Deus. A justiça de Deus chega a ser manifesta neste quadrante, porque a Bíblia chega a dizer que Deus não ouve a pecadores, mas somente a santos. Sendo um homem, uma pessoa que está debaixo do pecado, não poderia ter acesso a Deus, não poderia ser ouvido por Deus, não poderia ser aceito diante da presença de Deus.
É por essa razão que Deus teve que criar uma maneira mais simples que pudesse solucionar o problema da humanidade, que foi esta de trazer o seu Filho à semelhança do homem para que pudesse morrer por nós. E aí nós encontramos aquilo que chamamos de manifestação da graça de Deus. É por essa razão que quando nós lemos Paulo em Efésios capítulo de número 2, ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não é mérito vosso, mas sim dom de Deus, que não provém das obras para que ninguém se glorie. Então, todos nós que vamos para os céus, todos nós que temos um relacionamento com Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, não temos espaço para nos gloriarmos da nossa salvação, porque não é fruto do nosso trabalho, não há nada que você possa fazer que possa te garantir a salvação, a não ser simplesmente aceitar o presente que te foi dado por Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. É por essa razão que quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que é por meio de Jesus e por mais ninguém que nós chegamos a Deus. Não existe outro caminho que nos leve a Deus senão Jesus Cristo. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele subiu à cruz por causa das nossas transgressões. Aleluia. É por essa razão que ele é o único e suficiente Salvador para toda a humanidade. Podem surgir diversas seitas, podemos pregar Judas, podemos pregar Buda, podemos pregar Maomé, mas nenhum desses pode nos conectar a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém. É por essa razão que, de acordo com o texto que nós lemos, o texto de Mateus capítulo de número 27, nós chegamos a entender alguns aspectos relacionados à obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O primeiro aspecto relacionado que nós conseguimos identificar olhando para o livro de Mateus capítulo de número 27 é o que foi narrado de uma maneira muito clara por Paulo no livro de Romanos capítulo de número 5, quando ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, estando nós mortos ainda nos nossos pecados. É interessante que ele não esperou com que a sua condição mudasse para que ele pudesse se sacrificar por ti. Ele se sacrificou por ti mesmo sabendo de que você estava na condição deplorável em que você estava. E ele prova que nos ama desta forma. Não antes mesmo que a gente fizesse alguma coisa. Ele fez antes por nós, porque ele literalmente nos amou. O seu amor chega a ser tão sublime, tão extraordinário, que enquanto ele estava na cruz, de acordo com a narrativa que nós lemos, ele foi literalmente injuriado pelas pessoas que ele estava buscando salvar, mas mesmo assim ele não se importou com isso. Mesmo assim ele foi até o fim. Uma coisa é você buscar se colocar numa posição de se sacrificar por alguém que você ama, alguém que, você quer bem dessa pessoa e essa pessoa reconhecer o que você está fazendo por ela. A outra é você se colocar nessa pessoa, ou melhor, nessa posição, e a pessoa por quem você está se sacrificando voltar a te injuriar. Quer dizer, eu estou dando o melhor de mim para que você possa ficar bem, mas ao mesmo tempo você está me insultando. O que eu estou fazendo, não estou fazendo por minha causa, mas é por tua, porque quem está em problemas é você. Mas mesmo assim você continua me injuriando. A Bíblia nos mostra que mesmo assim ele continuou operando a sua obra, ele continuou na sua missão, sem se importar com o que as pessoas estavam dizendo. E quando nós prestamos atenção no que é narrado no livro de Mateus, capítulo de número 27, chegamos a entender o que Paulo chega a dizer no outro texto que nós lemos, que é 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 18, de que por tudo quanto é narrado nos evangelhos, em particular no texto em que nós lemos, Deus estava fazendo uma coisa, reconciliando consigo mesmo a humanidade por meio de Cristo. O que nos leva a entender de que é possível que podemos desenhar de que o homem tentou talvez a chegar-se a Deus por suas formas, mas não foi possível. Foi necessário que usasse um meio extraordinário para que isso acontecesse. E de modo a facilitar a minha vida, já que gosto de facilidades, peço ajuda, preciso fazer uma demonstração, acredito que desta forma serei um pouco mais claro. Peço 5 pessoas, de preferência 3 homens, uma mulher, 3 homens, 2 mulheres, funciona desse jeito. Deus estava buscando literalmente reconciliar a
barreira e relacionar-se com este homem pecador, a não ser que se apresente uma solução extraordinária. Daí que, primeiramente, ele traz a lei para poder solucionar isso. Ele diz, homem, usando a lei, tente demonstrar que você é perfeito. Porque se fores a conseguir demonstrar que és perfeito, terás acesso a mim. Mas toda vez que o homem tenta fazer isso por si só, ele chega a fracassar. Deus, sendo todo poderoso, também ele poderia optar por uma estratégia, aquela que às vezes nós usamos quando estamos distantes da pessoa que queremos comunicar uma determinada mensagem. Tipo, gritar, ei, Frank, eu preciso falar consigo. Ei, escute isso, escute aquilo. Mas é interessante que se ele fizesse essa mesma coisa, estaria, mais uma vez, rompendo com um dos princípios que ele estabeleceu. E a outra coisa impressionante que nós achamos ou encontramos em Deus é que ele não gosta desse negócio de gritar, tipo falar consigo, você estando distante. Ele gosta quando o homem está mais ou menos perto dele. Ele gosta de falar de forma confidente. É por essa razão que quando Jesus ensina a respeito da oração, ele diz que quando quiser chorar, entre no oculto, fale com seu pai no oculto, lá no secreto, ele te revelará todas as coisas. No mundo, ok, então é assim que acontece. Então, Deus não poderia usar essa estratégia. Então, Deus estava preso, o homem estava preso. Deus estava mais agoniado nesta situação, porque apesar de ele ter todo o poder, toda a autoridade, não podia fazer nada para eliminar esta situação. Amém. E se existe algo mais irritante para alguém que é poderoso, é não conseguir fazer o que quer fazer, mesmo tendo todos os recursos para tal. Então, segundo Paulo, Deus pensou numa outra estratégia. Efésios capítulo de número 2, graça. Graça, Deus começa a conversar consigo próprio. Nós precisamos salvar a humanidade. E desta forma nós precisamos achar uma estratégia viável que nos permita solucionar o problema sem quebrar nenhuma lei. Aí Deus ele tem uma ideia extraordinária. A ideia de se separar de Ele mesmo. O Deus Pai sai da equação e Ele torna-se o representante do homem. Entende? Ele torna-se o representante do homem. E acontece que o homem, cheio de pecados, ele coloca as suas mãos no Deus Filho. E isso nos leva a entender o que é narrado no livro de Levíticos, quando se fala a respeito do sacrifício. A pessoa que fosse no lugar do sacrifício, ele chegava, colocava as suas mãos no animal a ser sacrificado e todos os pecados eram passados para aquele animal. E aquele animal, ele morria no lugar do pecador, porque a Bíblia diz que sem um derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que houvesse uma determinada morte para que o pecado fosse saldado. Então, o homem pecador coloca sua mão no Filho de Deus sem pecado e todos os pecados que estavam no homem pecador são transferidos para exatamente o Deus Filho. Então, a partir de agora, quando Deus literalmente quer olhar para o homem, ele olha para o homem através do seu Filho. Este é perfeito e ele está acima do pecado. E ele pode justificar ao pecador. É por essa razão que é por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. Aleluia! É por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso à salvação. Amém! Podia ter terminado por aqui, mas Deus foi mais a fundo, simplesmente porque nós somos teimosos. Na maior parte das vezes somos dados presentes, mas mesmo assim não sabemos aproveitar. É porque Deus continua na mesma onda da graça e traz a pessoa do Espírito Santo, o qual intercede por nós. E esse Espírito Santo tem o objetivo, a missão de mostrar ao homem o que lhe é dado gratuitamente. Ele é dado a salvação de uma forma gratuita, mas ele precisa ser convencido ou ser mostrado o que está diante dos seus olhos. Porque veja só, segundo o exemplo que estamos destacando, ele colocou todos os seus pecados na pessoa de Jesus, o que significa que ele ainda já está conectado com a pessoa de Jesus. Mas mesmo estando conectado com a pessoa de Jesus, ele ainda permanece atrás do pecado. Ué, porque ele não entendeu que a partir do momento em que ele se conecta com a pessoa de Jesus, ele torna-se um indivíduo acima do pecado, por causa da graça que lhe é provida por meio de Jesus. Ele opera nesta nova dinâmica. Então, pelo fato de ele não entender isso, o Espírito Santo começa a convencer-lhe, dizendo: os seus pecados já foram
culpados. Alguém já morreu por ti. Então, no meio desta trajetória, nós conseguimos notar de que Deus usa o que chamamos graça para se libertar de um problema sem criar transtorno algum e também para trazer o homem de volta a si. É essa mensagem da mensagem da cruz. Esta mensagem que nós encontramos prestando atenção na cruz. É por essa razão que toda pessoa que se conecta a Jesus, essa pessoa torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se formos a citar Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que nos leva a concluir de que nós estamos livres da condenação, simplesmente porque estamos em Cristo Jesus. Amém. E interessante ainda que, olhando a Bíblia Sagrada, em particular, voltando ao texto que nós lemos, entendemos que a humanidade é tão perversa que injuria do Filho de Deus. Mas a coisa que mais me intriga, principalmente quando eu presto atenção, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, é exatamente como Jesus opera ou procede diante dessa situação. Quando nós vemos Romanos, ele diz que foi levado como, a Bíblia numa outra passagem diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi injuriado de todas as formas, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, mas ele não abriu a boca. Mas a Bíblia Sagrada chega a nos mostrar um ponto ainda mais extraordinário. É que, no meio de toda essa trajetória, Jesus chega a gritar na cruz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E enquanto eu lia as Escrituras Sagradas, isso cativou a minha atenção. Porque ele não gritou quando foi chicoteado. Ele não gritou quando foi pregado na cruz. Ele não gritou quando tomou vinho misturado com absinto ou com fel. Mas ele grita simplesmente dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que de extraordinário aconteceu ali? E eu pude entender de que a dor mais agonizante que Jesus sentiu não foi a dor dos seus pregos, não foi a dor de ser chicoteado, mas foi a dor de ser separado de Deus. Essa foi a dor mais agoniante. É por essa razão que depois de ter sofrido todas aquelas coisas, ele chegou a dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Só para você ter a ideia do que estava acontecendo com Jesus naquela cruz. Quando ele foi pregado naquela cruz, a respiração dele tornou-se um sacrifício. Porque ele simplesmente recebia o oxigênio com facilidade, mas ele não conseguia liberar o dióxido de carbono. E para que ele pudesse liberar o dióxido de carbono, porque respirar é mais ou menos isso, trocar dióxido de carbono pelo oxigênio, ele tinha que carregar o seu corpo e usando os pregos dos seus pés e das suas mãos como meios para tal. E toda vez que ele fizesse isso, ele sentia cada vez mais dor. E quanto mais dor ele sentia, mais agonizante ele ficava. E quanto menos buscava ou quer fazer esforço de modo a sentir menos dor, mais dióxido de carbono acumulava-se dentro de si. O que nos leva a compreender de que Jesus ele viveu um inferno no seu próprio corpo, simplesmente para que eu e você não pudéssemos ir ao inferno. O ladrão que estava na cruz, que disse: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembre-se de mim. Ele entendeu essa mensagem, de que ele poderia escapar da morte, da condenação do inferno, não por causa dele mesmo, mas porque a outra pessoa que estava do seu lado já estava vivendo o inferno por causa dos pecados que ele estava carregando das demais pessoas. Então, a pior agonia que Jesus sofreu foi a de ser separado por Deus. Pela primeira vez na história, a luz da justiça experimentou as trevas. Porque quando ele se separa de Deus, as trevas não só estavam por fora, mas sim estavam por dentro. E para piorar,
ele estava nessa situação, não por causa de nada que ele tivesse feito, mas por causa de tudo que a gente fez. Foi por causa das minhas e das suas transgressões que ele viveu o inferno que viveu. Foi por causa das minhas e das suas transgressões que ele sentiu a dor que ele sentiu. Foi por causa das minhas e das suas transgressões que ele passou por tudo quanto ele passou. Mas ele não se importou com nada disso, simplesmente porque ele queria estabelecer uma ponte que conectasse os céus e a terra. Foi por essa razão que ele disse a Natanael: de hoje em diante verás os céus abertos, com os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu venho te informar nesta manhã que existe uma ponte que conecta você com uma vida santa. Existe uma ponte que conecta você com Deus. Existe uma ponte que conecta você com aquele que pode suprir todas as suas necessidades e te salvar de si mesmo e deste mundo perverso. Você só precisa entender o que te é dado gratuitamente. E o Espírito Santo também foi te apresentado para que ele possa te ajudar a experimentar, a vivenciar o que te é dado gratuitamente. É importante que a gente entenda que o sacrifício de Jesus não é um mero sacrifício religioso. Foi exatamente para que eu e você pudéssemos ter vida. Se ele não tivesse padecido naquela cruz, se ele não tivesse morrido naquela cruz, eu e você estaríamos perdidos. As coisas que nós enfrentamos dia a dia, que às vezes nos roubam esperança, que às vezes enchem-nos de agonia, não seriam nada se Jesus não tivesse padecido por nós naquela cruz. Mas pelo fato de ele ter padecido por nós naquela cruz, nós temos esperança. E é por essa razão que o escritor de Hebreus, entendendo essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, ele chega a nos lembrar mais uma vez, dizendo que não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, em tudo, ele foi tentado, porém sem pecado. Ele pode compadecer-se, sim, das nossas fraquezas. A mensagem do escritor de Hebreus, nesse texto, nos leva a compreender de que o sacrifício de Jesus é suficiente e absoluto. O que significa que as suas fraquezas não podem te separar de Deus. Você escolhe se separar de Deus por causa das suas fraquezas, mas não são elas que te separam de Deus. Porque ele entende as suas fraquezas, porque ele passou por todas essas coisas. E em tudo foi tentado, porém sem pecado. E ele fecha com a chave de ouro, dizendo: acheguemo-nos ousadamente ao trono da graça, para que achemos poder que nos ajude no momento oportuno. Você quer viver uma vida santa, quer vencer o pecado, quer se tornar uma pessoa próxima de Deus? Não se consegue isso distante de Deus. Se consegue isso na presença de Deus. E ele, sabendo que você e eu somos pecadores, ele diz: sei que você é pecador, mas o meu filho já morreu por ti. Todos os seus pecados foram colocados sobre ele. Eu olho para si por meio dele. É por essa razão que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pelo fato de nós termos essa paz, pelo fato de ele ter feito esse sacrifício, nós podemos achegar-nos ousadamente no seu trono da graça. E quando chegamos, uma coisa interessante que a Bíblia nos mostra, quando nós nos achegamos ousadamente ao trono da graça de Deus, apesar das nossas fraquezas, Deus nos chega com um tapinha nas costas dizendo: eu entendo as suas fraquezas, mas ele nos nutre de poder, ele nos capacita para que nós possamos vencer as nossas fraquezas. Eu não quero me alongar muito, pretendo terminar dentro de 1 a 2 minutos, mas eu só quero que você entenda que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você não está em Cristo e quer viver uma vida sem condenação, a ponte é esta: Jesus Cristo. Ele fez tudo pela sua libertação, fez tudo pela sua salvação. A única coisa que você precisa fazer é aceitar esse presente. Se alguém viesse e te desse $1 milhão, você não precisaria fazer nada senão estender a mão para receber.
É a mesma coisa que você precisa fazer no que diz respeito à salvação da sua alma. Aceite, estenda a sua mão pela fé e abra a sua boca, assim como a Bíblia diz, que se com seu coração credes que Jesus Cristo é Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca confessares, literalmente serás salvo. Essa é a forma de estender a sua mão e receber o presente de Deus que te foi dado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Roubando a frase da Igreja Universal: pare de sofrer, pare de rebolar nas mãos do diabo, porque a solução está bem exposta: Jesus Cristo. De igual modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez questão de expor a salvação para todo mundo. Não importa se você é bárbaro, judeu, gentio, a salvação está exposta para si. Você pode gozar dela. No nome de Jesus. Amém.